Gustavo, parece que ultimamente a gente só tem gravado o Civic, né, cara? Pois é, essa aqui é a última geração que faltava. A gente gravou primeiro o 8, ou melhor, na verdade eu gravei primeiro o 10, depois eu gravei o 8, gravamos o 7 recentemente e agora então trouxemos o EXR geração 9, ano 2014, para vocês conhecerem um pouquinho melhor, tanto o lado bom quanto o ruim. Bom, galera, e antes da gente apresentar o carro, deixa eu apresentar para vocês o dono do carro. Henrique, prazer te conhecer. Para quem não sabe, aí, o Henrique é um inscrito do canal de muito tempo, lá dos primórdios. Ele me acompanha desde a época que eu tinha o Etios, eu gravava só vídeo desse carro praticamente, né? Legal, isso aí. E cara, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter nos cedido o carro e ter disponibilizado teu tempo para vir gravar aí também, né? Agora vamos conhecer essa nave, ver se ela é realmente boa, né? E aqui, ó, Beleza. já tá uniformizado, opinião sincera. Aqui, ó, Black Friday. E inclusive, né, eu acho que hoje é o dia de tu te redimir com os rondeiros, né, Gustavo? Vamos ver. Então vamos lá. Cheteiro aqui. Bom, eu já contei várias vezes aqui a história do Civic no canal, falei no vídeo do G8, falei um pouco no vídeo do G10 também, do Civic Sport. E hoje eu não vou falar tudo de novo, mas é importante vocês saberem, o Civic está há muitos anos no mercado, ele sempre foi um carro considerado barato, econômico e absurdamente confiável, tanto que foi por isso que ele conquistou os americanos. Essa geração aqui, a geração 9, ela surgiu no mercado brasileiro em 2011, já com o modelo 2012. E ela sucedeu uma geração que fez um absurdo sucesso no mundo inteiro, que foi a chamada de New Civic, a geração 8. Por quê? Ela era extremamente revolucionária, ela tinha um design totalmente diferente, ela tinha uma tecnologia além dos seus principais concorrentes, que um deles, por exemplo, era o Corolla, e vendeu um horror. Quando surgiu essa geração aqui, a ideia da Honda foi corrigir alguns pequenos problemas, né? Ela melhorou aquilo que já era considerado bom. Isso, infelizmente, deixou alguns consumidores um tanto quanto decepcionados e foi um dos principais fatores para esse carro aqui não ter feito tanto sucesso quanto a geração anterior. Mas eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, a geração 9 do Civic, para mim, é a melhor de todas elas e hoje eu vou explicar por quê. Bom, quem já assiste o canal há mais tempo sabe que a gente tem uma parceria com a empresa Olho no Carro, que faz consulta de veiculares, né, através da placa, e te dá um histórico bem interessante. Inclusive o Henrique usou para comprar esse carro aqui, passou por todas as pesquisas, não apareceu nada de leilão, nada de sinistro, mas apareceu todos os recalls que esse carro tinha sofrido na época. E ele usou o nosso cupom, que dá 15% de desconto nos serviços deles, que já são bem em conta e que fica melhor ainda, porque a gente está buscando um benefício exclusivo para vocês aqui do canal. E no final das contas eu te pergunto, valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu a pena, Felipe. Tu não quer botar teu dinheiro fora, né? Com certeza. É isso aí. Então se tu também não quiser arriscar, consulta lá, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Olhando o design lateral dele, fica evidente que ele é muito parecido com o New Civic, o geração 8. Ele continua com esse formato de flecha, essa silhueta bem aerodinâmica, que marcou tanto aquela geração anterior, mas eles fizeram pequenos ajustes nesse carro. O primeiro deles está no porta-malas. Enquanto a geração anterior tinha 340 litros de capacidade, esse aqui veio com 449, o que é uma capacidade bem mais condizente com a proposta de um carro sedã. Ele continua com o chave do tipo canivete, com abertura e fechamento das portas aqui, né? E inclusive a abertura do porta-malas. E como vocês podem ver, é um porta-malas super bem acabado, inclusive com proteção nos chamados pescocinhos de ganso aqui, né? Que normalmente a gente não encontra. Uma coisa que eu acho sempre muito legal no Civic é que para rebater os bancos, digamos, acionamentos estão aqui atrás, né? Então tu não precisa abrir as portas, ir lá dentro, mexer e tal. É um detalhe que parece besta, mas faz toda a diferença no dia a dia. E antes de eu fechar o porta-malas, eu não vou mostrar, mas o step dele, infelizmente, é daquele tipo temporário que a gente não gosta. Ele não vem com esses sensores de estacionamento, isso aqui foi colocado pelo dono. E se tem uma coisa que eu não gosto nesse carro aqui, eu já vou deixar claro direto, é o desenho da sinaleira traseira. Eu acho sinceramente que essa partezinha aqui não combinou com o resto do carro. Mas design é sempre uma coisa muito discutível e um gosto pessoal. Eu não gosto, sei que tem gente que adora. Apesar dele não vir com sensor de estacionamento, ele vem com câmera de ré já de fábrica.
Outra coisa que é marcante no Civic e que o seu principal concorrente só teve agora nessa última geração é a suspensão traseira independente, que dá muito mais segurança para um uso em altas velocidades. Eu sei que esse aqui não é um carro feito para correr, mas quando tu pega uma estrada, aqui no Brasil, por exemplo, os limites maiores são 120 km por hora, tu quer ter segurança, né? Porque um acidente nessa velocidade pode ser fatal. Inclusive ele vem também com freios a disco na traseira, algo que ultimamente os fabricantes nacionais eles têm economizado bastante. Esse aqui, pelo jeito, claro que é a versão mais completa, mas pelo jeito não esqueceram da segurança dos ocupantes, né? Que inclusive tem também 4 airbags de série. Essa daqui é a versão EXR, a mais completa desta geração. Inclusive também é a mais rara. Por quê? Porque esse aqui é o ano 2014. A primeira que ela foi fabricada. Depois, em 2015, ele sofreu um pequeno facelift, onde mudou um pouco do design da dianteira. E 2015 também foi o ano em que a EXR saiu de linha. E foi o ano também mais curto de produção do Civic, porque ele foi fabricado durante 8 meses. Em fevereiro de 2015 já lançaram a versão 2016. Aí a EXR acabou voltando para o mercado e ficou até o lançamento da geração 10. Uma das coisas que mudou quando o EXR voltou para o mercado em 2016 foram as rodas, que nessa geração aqui são de aro 16, na nova elas vieram com rodas de aro 17 com desenho diferente. O desenho dessa frente aqui eu considero uma das mais bonitas do Civic. Por quê? Porque ele é arrojado, ele é agressivo, mas ele é ao mesmo tempo conservador. O carro como um todo, ele tem essa característica. Eu não gosto muito do New Civic, nem do geração 10, justamente por ser o contrário, por ele ser muito disruptivo. É claro que isso é uma questão de gosto pessoal. Eu prefiro carros mais simples, talvez por isso eu goste tanto da Toyota, né, que não gosta de arriscar tanto. E falando em Toyota, essa versão aqui também ela foi muito criticada pelos adoradores da Honda, por ser muito parecida com o Corolla. Eu não sei, eu acho que ele tem personalidade própria. Mas falando um pouquinho mais ainda sobre o design da dianteira, ele também vem com os faróis com projetores, vem com farol de neblina, e ele só não vem com sensores de estacionamento, que nesse caso o dono colocou tanto na traseira quanto na dianteira. Mas uma coisa que vocês devem ter percebido é que esse carro está bem limpinho e brilhando. O Henrique levou lá na lavagem do nosso amigo Tuyo, a AutoClean Estética Automotiva, e claro, né? Acho que ele ficou bem satisfeito com o serviço, né, Henrique? Com certeza. Viu? Ele gostou? Então, recomendo também que vocês levem lá, falem diretamente com o Tuyo e ele vai dar um agrado especial para vocês inscritos aqui do canal. Inclusive, acho que vale a pena citar, né? Como todo carro antigo, ele acabou ficando com os plásticos ressecados e o Tuyo passou um produto especial aqui que tirou e deu vida nova a todos os plásticos pretos. Uma coisa que a gente quase nunca comenta, mas o Gustavo está sempre falando que ele acha muito legal, é o tipo de abertura dos limpadores de para-brisa. Ao contrário dos tradicionais, que os dois se movimentam para o mesmo lado, esse aí abre um para cada lado. Aumenta a área de limpeza, a área de visão, só que isso também aumenta o custo de fabricação. Por isso que as montadoras não gostam de usar esse sistema, mas ele com certeza traz mais segurança para o condutor. E um dos diferenciais da versão EXR para a LXR, que é a intermediária, é o teto solar. E, inclusive, neste momento, acho que é importante a gente falar também sobre o motor. As versões com o final R significa que elas vieram com motor 2.0. Se vocês assistiram o vídeo que a gente postou recentemente sobre o Civic de 7ª geração, sabe que antes eles foram produzidos com motor 1.5, depois 1.7 e o New Civic foi o primeiro a ter o motor 1.8. Pois bem, em 2014 foi quando foi lançado o motor 2.0, ou seja, 2 anos depois de que essa 9ª geração já estava sendo vendida. Então os primeiros eram todos 1.8, Flex One, que significa que eram bicombustíveis, e com aquele tanquinho de partida lateral. Essa versão aqui também foi a primeira a não ter mais o tanquinho de partida a frio. Então ele tem os bicos com pré-aquecimento. E ambas as versões LXR e a EXR são equipadas com esse motor que tem 155 cavalos e 19,4 kgf de torque. Ele aumentou em torno de 15 cavalos em relação à versão 1.8, que nós vamos descobrir daqui a pouco se realmente fez diferença ou não. E basicamente o resto é o mesmo motor. Ele é todo em alumínio, um comando só no cabeçote, com um sistema de VTEC que muda a abertura das válvulas, o tempo de duração e tal, o que traz uma potência melhor em alta e também torque melhor em baixa rotação. Apesar de ser um motor que está há bastante tempo no mercado, ele é um motor atual até hoje, tanto que uma variação deste aqui ainda é usado no HR-V e no Civic Sport que nós gravamos esses dias também. Ainda nessa geração, a Honda disponibilizava o Civic com câmbio manual. Na verdade, até a geração 10, os primeiros vieram também com câmbio manual, né? Mas o fato é que todos os que vieram equipados com motores 2.0
vieram com câmbio automático de 5 velocidades. É um automático convencional, bem diferente do que é disponibilizado hoje na geração 10, que é o tipo CVT. Ele é muito similar àquele que nós já gravamos, do City, e depois o Gustavo vai ver se ele realmente é bom ou não, porque ele vive falando que o câmbio de outras marcas é melhor que o da Honda. Eu tenho as minhas dúvidas. Então agora eu aproveito para convidar vocês para entrar aqui dentro do carro e conhecer as qualidades dele. Ver se ele realmente vale a pena ou não. Gustavo, a impressão minha ou parece que aqui dentro ele é muito similar ao New Civic? Ele é muito similar, o painel continuou com a mesma estrutura. Porém, assim como aconteceu lá fora, vocês podem ver que houve uma evolução no design do painel, né? E, inclusive a Honda manteve esse painel em 2 níveis e aqui criou uma das coisas que eu achei mais sensacionais. Talvez vocês não consigam ver, mas o efeito de profundidade desse painel de cima é muito legal. Ele é um painel tridimensional que eu achei realmente bem superior aos seus concorrentes, e o que dirá em relação ao Corolla, né? O design sempre, a gente sempre falou nos vídeos que o Corolla é mais clássico e o Civic é um pouco mais esportivo, talvez? O Sim, estilo? pode ser, pode ser. O que eu acho que piorou em relação ao New Civic é o material do painel. Ele virou um painel, ele tem uma textura diferente, mas ele é um painel bem simples, com plástico bem Inclusive os proprietários, né, desse Civic geração 9 reclamam de muito barulho interno, que ele começa muito cedo, algo que no New Civic não acontecia com tanta frequência, né? Pode ser. Outra coisa que muda na versão XR é o multimídia, que agora vem com uma tela de 7 polegadas aqui. Antes, todas as outras versões eram um rádio aqui assim, com os botões físicos, e a tela dele ficava lá em cima junto com o computador de bordo, que também é bem completo para a época, né? Mas mostra ali, Felipe, olha que legal. Tu consegue colocar, lá no computador de bordo, tu consegue colocar uma foto do carro. Olha aí. Ele colocou uma foto do carro. Tu consegue colocar uma imagem, no caso, né? Aí colocou uma foto do carro. Né? E aí tem o computador de bordo, tem a parte do rádio, que quando não existe multimídia, o rádio fica ali, né? Só ali. E também ali vira câmera de ré também, quando não tem o multimídia. Bota ré então. Vai ser aqui daí agora, né? Vai ser no multimídia. Bota lá. Aí no caso a câmera de ré fica no multimídia. Quando não tem multimídia, a câmera de ré fica lá no computador de bordo. E aproveitando a câmera de ré, uma câmera de ré comum, né? Uma resolução média. Bem comum. Inclusive o multimídia é muito simples. Ele não tem nada de Android Auto ou Apple CarPlay. Que ele tem um GPS nativo, que hoje em dia já não existe mais, porque tem que ficar atualizando e tal. Mas fora isso, ele é um multimídia bem simples. Vocês podem ver que até a aparência das letras, tudo, ele é bem simples mesmo. É que se tu considerar simples, tá falando para os padrões atuais. Né? Pra claro. 2014 ele era bem atualizado até. Inclusive, uma coisa que eu acho muito legal nessa geração é o volante. Ele tem todos os comandos aqui, né, do painel lá em cima, do computador de bordo. Ele tem os comandos do Bluetooth aqui do lado. Ele tem os comandos do Cruise Control. E há letras para troca de marcha manual atrás do volante. Só que eu gosto muito dele porque ele é um volante de diâmetro um pouquinho menor, uma pegada esportiva muito legal. Então realmente a proposta do Civic é sempre ser mais esportiva do que o seu rival, o Corolla, né? Outra coisa que é bem legal no Civic é que eu acho que todas as versões, se eu não me engano até a de entrada, já vem com ar-condicionado digital. Inclusive só que ele é de uma zona só. Mas nessa época aqui era a época que eu gostava, porque ele vinha com botões físicos e não com os touchscreen de hoje em dia. E gela bem pra caramba, né? Porque hoje tá quente e gelou rápido aqui dentro. Eu acho que eu já falei antes, mas ele tem os 4 airbags, ou seja, os 2 dianteiros aqui obrigatórios por lei, também os laterais. Ele também tem controle de estabilidade e de tração, algo que é só nas versões mais caras, tá? A LXR também tem, mas as versões mais baratas não tem. E ele tem um botãozinho que foi uma grande novidade, né, na geração 9, o botão chamado ECOM, que muda um pouco a programação do câmbio e do motor. A resposta do acelerador fica bem mais lenta, mas dizem que melhora o consumo em torno de 10%, o que é bom, né? Não sei se é tudo isso, mas depois o dono do carro nos diz. Mas pelo que eu vi outros proprietários falando, inclusive o Vitor Hugo, que é um grande amigo nosso, aí também tem um canal aqui na internet, no YouTube, ele tinha um desses, ou melhor, ele teve um New Civic que testou um desses, ele foi um dos caras que me relatou que o consumo mudava mais ou menos 10%. Que ótimo. Agora, Felipe, tu falou dos 4 airbags, mas teve gente reclamando que faltava mais airbag, que podia ter 6 nessa versão aqui. Sempre pode ter mais, né, cara? Segurança nunca é demais, né? Falando especificamente dos bancos, é a cor mais bonita que eu acho. É um cinza. Eu não gosto muito de banco claro porque eu acho que suja. Mas se eu fosse ter um banco claro, seria essa cor, esse cinza. Não aqueles clarinho
bem clarinho. Tipo o creme que eu tanto gosto, né? Eu não gosto daqui. É que não adianta, aí é questão de gosto, pessoal, né? É questão de gosto. Mas ele também vem com encosto de braço e com espaço aqui para colocar algumas coisas, tralhas, inclusive tá até com um pendrive aqui pro rádio. Porta USB, né? Os porta-copos aqui na porta central. Tu até consegue fechar. Aqui na frente também tem mais um porta alguma coisa com o nosso cheirinho, nosso aromatizante da Opinião Sincera. Que foi fabricado por quem? Pela VIP Aromatizantes. Aqui também tem uma porta auxiliar e uma tomada 12 volts. O acabamento da porta ele segue o padrão do acabamento do painel, mas aqui tem uma parte de couro onde a gente apoia o braço, mas de resto é tudo uma aparência mais simples, né? Mas embora tenha essa textura bonita. Tá, mas mostra aqui em cima, Gustavo. Ele vem com um espelhinho de cortesia, com luz. Essa luz aqui tá com LED, mas ela não é de LED, porque o Henrique trocou todas as luzes para LED, assim como as luzes individuais de leitura. Ele não tem espelho fotocrômico, mas ele tem acendimento automático dos faróis. E tem o teto solar que tu tanto gosta, né? Teto solar que eu gosto, eu acho legal. Teto solar convencional, pequeno, mas tá ali. É isso aí. Inclusive, né, vale salientar que esse carro aqui o Henrique comprou porque ele queria um sedã automático e a mulher dele queria com teto solar. Então, eu acho que realmente era uma escolha muito inteligente da parte dele, né? Porque a gente sabe que a Honda tem qualidade. Exatamente. Mas a gente também sabe que o Civic ele tem um problema sério sempre, né? A falta de espaço traseiro. Vamos dar uma olhada a ver se esse aqui eles resolveram ou foi só realmente na geração 10? Vamos lá. Pois é. Tô apertado. Não, mas na verdade até nem é tanto, tá? Eu acho que o New Civic ele consegue ser um pouquinho menor que esse. Eu tô com a cabeça, os cabelos aqui empurrando o teto, né? Eu tenho 1,81 m, mas eu acho que não, numa viagem longa eu vou ficar batendo aqui no teto, isso não vai ser tão confortável, né? O que eu ia falar é que o banco não tá ruim, eu tô mais ou menos, um pouco menos de um dedo de folga aqui do meu joelho, o banco do motorista é regulado pra mim, né? Enfim, eu acho que eles realmente só resolveram esse problema do espaço traseiro na geração 10, que essa realmente ficou bem grande. O legal é que o Civic sempre teve esse túnel aqui, né? Plano, ou quase plano, né? Quase não tem diferença. O que poderia ter, que hoje em dia é mais comum, é a saída de ar-condicionado aqui para trás, que naquela época não era tão não era, comum, mas né? concorrentes como o Jetta, por exemplo, já tinham, né? Ele também conta com encosto de braço, também com encosto de cabeça traseiro, cinto de 3 pontas, enfim, né? Tudo, né? Mas será que fica bom para as 3 pessoas aqui dentro? Não sei, vamos chamar o Henrique? Vamos chamar o Henrique. Fazia um pequeno tempo que a gente não fazia esse teste, né? Acho que o último foi o Renegade, como bem lembrou o Gustavo, porque eu tinha me esquecido. Mas faz muito, mas antes do Renegade fazia muito tempo. Fazia bastante tempo, até porque é difícil o proprietário assim ter essa disponibilidade de querer aparecer, né? Claro. Agora eu te pergunto, como é que é andar atrás do teu carro? Olha, com 3 aqui tá meio apertadinho. Eu acho que inclusive isso é um bom parâmetro para quem tem filhos e quer saber se dá para colocar 2 cadeirinhas. Até dá, mas a pessoa que for aqui no meio vai apertada, né? Vai. Mas não adianta, cara. Acho que todos os sedãs, tudo é para 4 pessoas. A quinta pessoa é para de vez em quando. Com raríssimos exemplos, né? Daqui até a esquina ali, né? É verdade. Mas Felipe, se tu tirar a cabeça aqui um pouquinho pro lado, tem luzinha, que tu gosta tanto. Tá, né? E tá numa posição boa, né? Tá numa posição boa. E as alças de mão aqui. E dito isso... Vamos andar? Vamos andar. Pô, galera, vamos sair para dar aquela volta. Deixa eu ligar o carro de uma vez aqui, porque tá bem quente aqui. E deixa eu mostrar aquilo que a gente sempre deixa para esta metade do vídeo. A regulagem de altura e de profundidade do volante. Inclusive o Henrique gosta de usar uma regulagem que eu também gosto bastante, que é bem recuada, né? Isso aí, se vocês não são inscritos aqui no canal, te inscreve aí, compartilha, curte, faz tudo aquilo que vocês sabem que nos ajuda. Primeira coisa que chama muita atenção quando a gente anda nesse carro é a beleza do painel. Cara, essa parte de cima ali, em 3 dimensões, realmente é muito legal. Algumas pessoas reclamam, né, que a direção atrapalha. Na verdade isso está muito relacionado com a altura do volante. A posição aqui que eu estou usando agora, ela não atrapalha em nada. Fica perfeito tanto a leitura do contagiros quanto lá da velocidade e as outras informações que tem lá em cima. É só saber regular, parece que tem regulagem na direção, né? Exato, banco, né? Exato. E outra coisa que era uma grande reclamação da geração 8 era com relação à dureza da suspensão. Pois bem, a Honda ela deu uma, como é que eu vou dizer, amolecida nessa suspensão. Ela ficou um pouquinho mais suave, mas ela continua bem rígida. Em relação ao Corolla da mesma era, do mesmo ano, ele realmente é mais duro, ele é mais desconfortável. Mas aí vale aquilo que o Gustavo falou antes. A proposta do Civic sempre foi ser um pouquinho mais esportiva. Uma coisa que eu achei muito boa, apesar dela ser mais firme,
um pouquinho mais rígida, ela não é desconfortável, assim, ela não chega a te incomodar. Eu também não achei, mano. Eu tava andando antes, dirigindo. Pois é, exato. Ele não é... Por exemplo, a gente veio no Fox aqui, o Fox sim, é bem mais duro, bem mais desconfortável do que esse aqui. Aquele sim eu não recomendaria. Esse aqui eu só diria que ele é um pouco mais firme em relação ao Corolla, tá? Porque Jetta também é um carro que tem a suspensão mais firme. Que também é mais esportivo. Que também é mais esportivo. É que o Corolla é muito mais conservador, né? Realmente é um carro pra família. Embora aquele GLI que a gente gravou, eu achei bem duro também. Mas aí já é mais novo, né? Mais não, novo. não é dessa mesma geração, do mesmo ano, né? Sim, mas também aliado à suspensão, também tem o banco, né? Às vezes o banco também é duro, também incomoda mais, que não é o caso aqui. Mas esse banco ele não é daqueles bancos mais confortáveis, né? Não é extremamente macio que nem é o do Etios, por exemplo. Ele é um banco um pouquinho mais rígido. Ele não te abraça, ele não é um banco esportivo. Mas eu não sinto aquela dureza na espuma dele. Sim, exatamente. Não é um banco duro. Não é um banco tipo lá do Chevrolet, lá como é que é? Não, mas aí que tá, ele não é nem macio, nem duro demais. Duro, né? Então eu acho que a suspensão dele, realmente, ela é bem de acordo com a proposta. Outra coisa que eu percebi aqui, a direção dele é uma elétrica. E ela é bem leve e tem uma progressão boa. À medida que a gente sai, ela começa a ficar mais pesadinha, mas ela não fica desconfortável. Tem alguns carros que ela começa a pesar muito cedo. Esse aqui não, esse aqui tu vai ganhando velocidade e ela parece ter uma progressão muito boa, ela é bem linear. Bom, já vi que para arrancada ele é bem espertinho. A gente tá no modo normal, eu não tô no modo Econ. E agora eu vou dar uma pisadinha para ver como é que ele responde. Bem, né? Vai bem, né? Vai bem. Muito bem, na verdade. Ele não tem aquela pegada esportiva do Jetta, mas eu nem esperava que tivesse. Não é turbo, né? Não. Mas isso que não tá no modo muito S. bom. E eu nem tô no modo S também, né? Que ainda tem o modo esportivo aqui que deixa o giro um pouco mais alto. Agora eu quero fazer o mesmo teste no modo Econ. É que de pé no fundo ele vai fazer a mesma coisa, né? Pisou, não tem Econ, né, cara? Esquece a economia. O Econ é pra te andar de boa, passeando, é pra andar né? de boa aqui, né? Mas tu vê que o delay do acelerador muda, né? Muda bastante, na verdade. Quer dirigir? Quero. Como é bom quando o carro tem regulagem de altura de banco, de profundidade de volante, tudo, né? O Felipe saiu, eu entrei, consegui regular pra mim e tá numa posição perfeita. Na verdade esse aqui é um carro médio, mas ele é mais premium do que um carro comunzão, né? Então ele deveria ter todas as regulagens. A gente não tá encontrando essas regulagens hoje só nos carros mais simples, né? As montadoras tiram pra economia de custo. E como a posição de dirigir é boa, é uma posição bem sentado, bem lá embaixo, né? Aquela posição mais esportiva realmente, com esse painel aqui numa visualização maravilhosa, assim como a tela do computador de bordo. O que eu achei que é um pouco ruim é a visualização aqui do multimídia. Pois é, a inclinação dele a dar reflexo do sol, né? Ela poderia ser um pouquinho diferente. Agora tem um pequeno detalhe com relação à posição, Gustavo. Tudo bem, eu gostei da posição dele, eu achei bem legal, mas eu achei o Civic Sport geração 10 muito mais acertado. Ah, com certeza. É ou não é? Com certeza. A posição de dirigir daquele que a gente gravou era muito melhor. O painel desse aqui eu achei mais bonito, mais estiloso e tal. O outro é mais moderno, mas esse aqui ele tem um charme totalmente diferente. Né? O Civic 10 eles evoluíram essa parte. Eles evoluíram, mas esse aqui é diferente, né? Bem disruptivo. Mas eu quero saber, aproveitando que a gente falou do Civic 10 aí, o que tu achou deste câmbio em relação àquele? Cara, eu prefiro muito mais um câmbio desse estilo, com marcha mesmo, né? Um câmbio convencional do que um câmbio CVT. Bom, eu sempre disse desde o início do canal que eu não sou muito fã do CVT. Eu tô gostando mais dos CVTs mais modernos, eles estão bem mais adaptados ao nosso modo de pensar, porque a gente sabe que o CVT eles são programados para trabalhar, na verdade, com a rotação ideal. Então, seja lá no pico de torque ou de potência, né, as montadoras programam para que ele tenha o melhor rendimento possível. Só que a nossa cabeça não trabalha bem assim, ela trabalha com aquelas diferenças de rotação relacionadas com a velocidade. E aí, às vezes, fica estranho andar num CVT. E eu não gosto daqueles CVTs puros, que não tem simulação de marcha. Os mais modernos estão vindo com uma programação melhor, mas ainda assim, concordo com o Gustavo, prefiro um automático convencional. No vídeo do Arizo eu falei que eu achava que o câmbio dele era melhor, o CVT dele melhor do que o do CVT do Civic novo. Algumas pessoas falaram, mas o câmbio não sei se vai durar tanto. Eu não falei com relação à durabilidade, eu falei com relação ao funcionamento do câmbio. Inclusive a gente deixou isso bem claro, né? Eu acho que a durabilidade do câmbio do Arizo não é nem de perto a de um Honda.
Agora esse câmbio aqui eu gosto mais, eu acho melhor de andar, acho mais, não sei, eu gosto mais, paciência. E já que a gente está falando do câmbio, né, acho que é importante falar sobre a manutenção dele. Ele é um câmbio extremamente confiável, ele é bem durável, desde que tu faça a troca de óleo conforme a recomendação da fábrica. Ela diz que a cada 40 mil quilômetros tem que fazer a troca parcial, né, então não precisa tirar tudo e tal, mas a cada 80 mil quilômetros tem que trocar filtro e o óleo completo desse câmbio. Todo mundo sabe que a Honda tem alta confiabilidade nos seus produtos, isso é fato, mas tem um ponto importantíssimo, é obrigatório que seja feita a manutenção básica, ou seja, as trocas dos fluidos de acordo com o que o manual está recomendando. Se tu deixar de trocar o óleo do motor dentro do período, se tu deixar de trocar o óleo do câmbio dentro do período, o motor até dura um pouco mais, tá? Ele aguenta, não estou recomendando que tu passe da frequência certa, mas ele até aguenta um pouco mais. Agora o câmbio é mortal. Se tu não trocar certinho, ele se destrói. E aí é caríssimo. Inclusive esse é um dos grandes problemas da Honda. As peças são muito caras. E elas normalmente só são encontradas na autorizada. Tu encontra no paralelo? Até encontra. Mas elas nunca são tão boas quanto a autorizada. Então, sinaleiras tu encontra, elas não encaixam muito bem, dão vazamento, enfim. Amortecedores, peças de suspensão, às vezes fica um pequeno ruidinho, né? Mesmo sendo de fabricantes conhecidos, nacionais, elas não têm a mesma qualidade daquelas que vão para a montadora e eles mandam para a área de reposição. Então, a maioria dos proprietários da Honda que realmente cuidam do seu carro, eles preferem usar peças originais compradas na concessionárias, que são bem caras. Quando tu passa para o paralelo, aí é o que realmente matou o Civic, o geração 8, o New Civic. Por quê, Gustavo? Porque caiu na mão desses caras aí que não fazem as manutenções. Ou que compram qualquer porcaria em jamba ali no caminho, né? E aí o carro virou uma bomba, literalmente. Pô, um baita carro. Tinha tudo para dar certo. Só que... E deu. Quando era novo, deu. Com certeza. Só que daí os proprietários que vieram na sequência estragaram completamente o carro, né? Inclusive esses dias o nosso amigo Vinícius Horaz aí do canal Meu Carro Lifestyle gravou, né, um vídeo sobre isso e ele falou exatamente o que a gente está dizendo aqui. E é a mais pura verdade. Não aconteceu só com o New Civic, aconteceu com outros vários também, né? Eu recomendo dar uma olhada no vídeo dele, é bem legal. E o seguro, Felipe? Cara, o seguro do Civic ele costuma não ser muito barato, né? Porque ele é um carro meio visado para roubos e tem peças muito caras. Apesar de que eu achei que o Henrique pagou um valor bom, pagou R$ 2.500, é um valor pelo preço do carro como um todo, que hoje está avaliado na tabela FIPE em R$ 58 mil. R$ 2.500 é um valor bem condizente com a realidade, né? Eu diria que é bem proporcional, quase a mesma proporção do meu, em torno de 4%, menos de 5%. Agora o problema dele mesmo é manutenção, né? É aquilo que eu falei. O cara que tem um carro desses, ele realmente tem que investir um pouco nas trocas básicas e comprar peças originais. Se começar a colocar peça paralela, ele vira uma bomba. E quanto que ele tá fazendo de média, Henrique? Tô conseguindo fazer 10 km por litro na cidade, com gasolina, né? E 10 em Porto Alegre? Tá bem, hein? É que eu ando mais à noite até, né? Mas claro, se pegar engarrafamento, o consumo explode. Vai cair para uns 8, né? Isso, é a realidade. E na estrada eu tô fazendo 14, nessa média aí, na gasolina. Cara, um consumo bom pro tamanho do carro, pra sua época, né? Porque a gente tem que lembrar que a partir de 2017 houve uma evolução muito grande, graças ao Inovar Auto, que exigiu que as montadoras tornassem os carros mais eficientes. Então, vou dizer que, pô, consumo excelente pro que o carro te oferece. Claro que isso varia muito de pé por pé, cada um tem o seu estilo de condução, a cidade que está andando, então são médias que o Henrique consegue fazer que são realmente muito boas. Eu talvez não conseguisse fazer porque eu pegava um trânsito mais pesado, né? Mas aí, Felipe, dito tudo isso, teria um desses? Teria um se fosse igual ao do Henrique. Quer vender? Podemos negociar. Por que eu digo isso? Porque o dele tá impecável, tá realmente muito inteiro, foi muito bem cuidado. E isso é uma coisa importantíssima a se analisar antes de comprar um Honda Civic. Mesmo essa geração aqui não tendo sido muito agraciada por esses cupins de aço aí, cupim de ferro, que adoram destruir o carro e depois vendem ele todo demolido, ainda assim a gente tem que tomar muito cuidado para não pegar um carro bichado, porque senão tu vai realmente perder muito dinheiro. E esse daqui dá para sentir que ele tá muito bom, ele vai ser muito bom por muitos anos ainda, ele realmente
vai manter a fama de ser um carro indestrutível. Inclusive o Henrique faz todas as manutenções, né? Quando comprou o carro, trocou óleo do câmbio, vela, todas as outras coisas, né? O Henrique é o tipo do segundo dono que eu gostaria de comprar o carro depois, né? Porque ele realmente pegou o carro e levou para fazer toda a manutenção e garantir que o carro estava em condições. Mesmo trocou coisas que não precisavam trocar, inclusive. Agora, o Henrique também não fez a manutenção de graça, né? Quanto é que tu gastou de oficina aí? 2.000. E o carro estava bom a princípio, né? Só de preventiva. Só de preventiva. Então é isso que eu sempre digo, gente. Não é todo mundo que tem essa disponibilidade financeira para continuar mantendo o carro. E esses carros, eles são muito bons novos e depois de um tempo eles começam a pedir revisões, né? Manutenção como um todo. Bom, eu gostei muito do carro. Posição de dirigir, o quanto que o motor anda. Realmente o motor 2.0 fez diferença, né? A gente fez, em com relação ao 1.8 fez diferença. Fez diferença. Eu gostei muito, o que o carro entrega também é bom. Tem alguns que entregam mais, mas eu gostei, tem o necessário esse aqui. E outra coisa, né? Não tem aquela aparência de Corolla, aquela aparência de velha, né? É, exato. Eu só não gosto realmente daquela sinaleira traseira. Fora isso, acho tudo muito legal nesse carro. Então com certeza eu teria um carro desse. Bom, a gente queria agradecer o Henrique pela disponibilidade novamente, por ter nos aguentado aturado aí num sábado de manhã na gravação, ter nos cedido o carro aí para testar e falar tudo o que a gente precisava falar, porque a gente é opinião sincera e a gente não quer esconder nada de vocês que estão aqui assistindo. Acho que a pior coisa que tem é tu comprar um carro e depois descobrir que ele não é exatamente aquilo que te disseram que ele era, né? Então, Henrique, obrigado pela oportunidade de novo e parabéns pela aquisição. Teu carro tá muito show, cara. Muito legal mesmo. Isso aí, se vocês também quiserem utilizar os produtos do Opinião Sincera, como o Henrique tá fazendo, que ele tá com a camiseta já, a gente tem a nossa lojinha lá, a gente vê para todo o Brasil. É isso aí. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários. Se tiverem alguma experiência com o carro que a gente esqueceu de relatar, algum problema que a gente não citou, por favor, deixa aqui. Se for relevante, a gente vai fixar no topo, porque isso com certeza vai ajudar outras pessoas também. Isso aí. Se tiver alguma pergunta bem específica, entre nos nossos ao vivos aí, que toda semana a gente vai começar a fazer, que a gente vai conseguir responder para vocês. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima. Ô, Henrique, hoje o resto da equipe não pôde vir. Veio. Foi hoje, gente. Os maquiadores não puderam vir, cara de iluminação e tal. Aí viemos só nós dois, né? É, mas foi só hoje, né? Olha lá, olha o que é que surgiu lá. Vamos lá. Como é que tá? Tudo bom, cara? E aí, Felipe, Tudo bem? Fabiano. Prazer. Prazer. E aí, meu? E aí? Te viu na internet lá? Hein? Te viu lá? Tem um cara que disse que ficou famoso. É, tu ficou famoso então? Fudeu daí. É, claro. Essa era a ideia. Tu pediu pra falar do câmbio de Por favor, afivele o cinto de segurança do motorista. Por favor, afivele o cinto de segurança do passageiro. Miura, viu? Muito obrigado. De novo você vai passar no pare sem parar? Eu tô vendo, cara. Não preciso parar. É autoescola, agora tem que parar, eu dar a primeira e sair. A legislação diz que tu tem que parar. Ah, é. Todo mundo faz o que a legislação faz. E o dono do carro tá aqui atrás com uma cara de apavorado. Apavorado. Vamos destruir o carro dele. Mesmo trocou coisas que não precisavam trocar, inclusive. Ah, não fala isso que a minha esposa vai me xingar. Por quê? Isso é bom, cara. Nossa, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui pro YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.